Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, mergulhamos na beleza de um outro gênero em que Henry Purcell também brilhou, a semi-ópera. Citei King Arthur and the Fairy Queen e contei como aos 36 anos, em 1695, Purcell teve a sua trajetória interrompida por uma morte prematura. Hoje vamos voltar até 1685 e conhecer os primeiros passos de um gênio da música barroca, Georg Friedrich Händel. Vamos nessa? Georg Friedrich Händel nasceu em 23 de fevereiro de 1685, na cidade de Halle, na Alemanha. Curiosamente, este foi o mesmo ano em que nasceram Johann Sebastian Bach e Domenico Scarlatti, um verdadeiro ano dourado para a música. Voltando a Händel, o pai de Händel era um cirurgião conceituado e tinha outros planos para o filho. Sonhava em vê-lo seguir carreira no direito, longe dos palcos e partituras. Mas o jovem, ainda criança, já demonstrava um fascínio irresistível pela música. Conta-se que, em segredo, praticava em um pequeno clavicórdio escondido no sótão da casa. Para não ser descoberto, usava panos para abafar o som. Quando tinha cerca de 9 anos, o duque de Saxe-Weissenfels o ouviu tocar órgão e ficou impressionado com seu talento. Esse encontro mudou todo o destino de Händel. O duque convenceu seu pai a permitir que ele recebesse uma educação musical formal. A partir de então, o menino passou a estudar sob a orientação de Friedrich Zarro, o principal organista de Halle. Zarro ofereceu ao jovem uma formação sólida, ensinando-lhe órgão, cravo, oboé, violino, composição, o contraponto alemão, a melodia italiana e o estilo dançante francês, uma combinação que mais tarde se tornaria a marca registrada de suas obras. Seu primeiro cargo musical foi como organista da Catedral Calvinista de Halle em 1702. Nesse período, também se matriculou na universidade, onde chegou a estudar o direito civil por um breve período de tempo. Acredita-se que o seu interesse pela ópera pode ter sido despertado por uma visita que fez a Berlim, onde o cenário operístico estava em sua florescência. No verão de 1703, Händel abandonou a universidade, o seu cargo de organista, deixando a cidade de Halle para trás. Sua jornada o levaria aos grandes centros da ópera na Europa, onde construiria uma carreira brilhante. Sua primeira parada foi em Hamburgo, na época um vibrante centro da ópera. Ali, iniciou como violinista e cravista na Orquestra da Ópera de Hamburgo, que era comandada por Reinhard Kaiser, principal compositor de ópera da casa. Aqui vale uma curiosidade. A Ópera de Hamburgo foi uma das primeiras casas públicas de ópera da Europa. Ao contrário dos teatros da corte, reservados à nobreza, ela era aberta a um público pagante. Inaugurada em 1678, tornou-se um espaço democrático onde comerciantes burgueses e artistas podiam assistir às produções como em Veneza, algo verdadeiramente revolucionário para a época. Esse ambiente efervescente de Hamburgo atraía jovens talentos e compositores ambiciosos em busca de reconhecimento e de uma carreira independente da aristocracia. Para um jovem como Händel, era o cenário ideal para aprender, experimentar e se destacar. Iniciou sua carreira na Ópera de Hamburgo como segundo violinista e pouco depois passou a atuar como continuista no cravo. Foi ali, com apenas 20 anos, que Händel compôs a sua primeira ópera, Almira, que estreou em janeiro de 1705 e fez um grande sucesso.
Foi apresentada 20 vezes em apenas alguns meses, um número muito bom para a época. A obra mistura áreas italianas, recitativos alemães e danças francesas, característicos do estilo operístico desenvolvido no Teatro de Hamburgo. Vamos ouvir um trechinho da área O Céu Punirá o Teu Falso Coração, cantada por Edília, que está apaixonada pelo herói Fernando, também amado por Almira. Aqui ela extravasa seus sentimentos por se sentir traída e rejeitada, invocando a justiça divina contra a falsidade daquele que a enganou. Forte, não? Esta área é um exemplo expressivo do estilo inicial de Handel, mostrando a habilidade precoce do compositor em traduzir o conteúdo poético musicalmente. Todos os links dos exemplos de hoje estarão aqui embaixo para você. O sucesso de Almira consolidou a fama de Handel como uma jovem promessa do teatro musical, abrindo-lhe as portas para novas oportunidades. Sem perder tempo, o compositor apresentou uma nova ópera logo em seguida, Nero, e infelizmente sua partitura foi perdida. Durante sua permanência em Hamburgo, Handel acumulou experiência não só como compositor, mas também como violinista, cravista e posteriormente como diretor musical da orquestra da casa. Trabalhou lado a lado com músicos renomados, precisando se afirmar em um ambiente competitivo, marcado por fortes egos e disputas artísticas. Um episódio famoso aconteceu em 1704. Handel se envolveu em um duelo com Johann Mattheson após uma discussão durante a apresentação da ópera Cleópatra. Além de ser o compositor da ópera, Mattheson também interpretava um dos papéis principais no palco. Então, talvez para exibir a sua versatilidade, Mattheson desceu até a orquestra, onde Handel regia a partir do cravo, e tentou assumir seu posto. Mas Handel não era do tipo que aceitava ser desafiado com facilidade. A discussão esquentou e os dois jovens de temperamento forte saíram para resolver a questão em um duelo de espadas. Mattheson quase atingiu Handel com uma estocada fatal, mas a lâmina quebrou ao bater no botão da camisa de Handel, e um golpe de sorte salvou a sua vida. Os dois fizeram as pazes pouco tempo depois, e a amizade durou o resto de suas vidas. Apesar do sucesso que conquistou em Hamburgo, Handel sentia que a cidade ainda era musicalmente um pouco provinciana. Ele desejava vivenciar in loco a tradição italiana da ópera e do oratório. Permaneceu em Hamburgo por mais algum tempo e, em 1706, com apenas 21 anos, embarcou rumo à Itália, determinado a absorver o melhor das tradições musicais europeias. Naquela época, a Itália era o verdadeiro epicentro da ópera e da música sacra, com mestres como Angelo Corelli, Domenico Scarlatti e Antônio Vivaldi, moldando os padrões artísticos da era barroca. Para um estrangeiro protestante vindo da Alemanha, conquistar o espaço nos teatros, salões e igrejas italianas não era uma tarefa fácil, mas Handel tinha algo que o diferenciava, um talento extraordinário e uma versatilidade
que logo lhe abriram as portas. Sua primeira parada foi em Florença. Com apoio dos Médici, compôs a sua primeira ópera italiana, Rodrigo, Rei dos Godos. Estreada ainda em 1706, a obra revela um jovem compositor experimentando o estilo italiano com recitativos ágeis e áreas emocionantes que já revelam sua habilidade em combinar drama e melodia. Vamos ouvir um trechinho da área Para Dar Valor ao Meu Amor? Nela, Rodrigo promete agir com nobreza para restaurar a sua dignidade. Esta área foi escrita para um cantor castrato. Aqui é cantada pela mezzo-soprano Yulia Nesneva. Ao ouvi-la na íntegra, repare a nobreza e solenidade da linha vocal, refletindo a luta interior da personagem entre a culpa e a esperança. Rodrigo tem momentos que antecipam a força dramática das futuras óperas de Handel e, embora não tenha causado um grande impacto, serviu como um valioso laboratório para que o compositor assimilasse a estética da ópera italiana. Pouco depois, o compositor mudou-se para Roma, onde encontrou um cenário bem diferente. Na época, a ópera estava proibida por decreto papal na cidade. Ainda assim, isso não impediu o jovem saxão de brilhar. Ele rapidamente conquistou o apoio de influentes famílias romanas, como os Ruspoli, os Panfili e os Rotoboni. Sob o patrocínio desses mecenas, Handel criou as suas primeiras obras sacras, cantatas, motetos e, sobretudo, o magnífico oratório e o Triunfo del Tempo e del Desengano, composto em 1706. Sua obra revela a sua capacidade de combinar o contraponto alemão com a melodia italiana, criando uma música profundamente expressiva e inovadora. É uma obra-prima precoce, marcada pela beleza melódica e pela profundidade filosófica. O enredo é uma alegoria moral em que personagens como o tempo, o prazer e o desengano disputam a alma humana. A beleza se vê dividida entre seguir o prazer ou ouvir os conselhos do tempo e do desengano que a alertam sobre a transitoriedade da juventude e da vaidade. Vamos ouvir um trechinho da área cantada pela beleza? É uma oração musical, na qual ela se abre à graça divina e reconhece a futilidade de seus antigos valores. Ao ouvi-la na íntegra, repare a suavidade das cordas, frequentemente reforçadas pelos oboés, criando uma textura aérea e etérea que reforça a ideia de elevação espiritual. Em apenas um ano, Handel se consolidou como a sensação
dos círculos musicais italianos. Demonstrou uma extraordinária capacidade de adaptação, ora compondo áreas brilhantes para o palco, ora criando obras devocionais que emocionavam o público romano. Esse período foi fundamental para moldar o estilo único de Handel, uma fusão da energia alemã, da elegância francesa e da paixão italiana. Essa combinação faria dele um dos maiores compositores da história. Em 1709, já em Veneza e com o apoio da família Grimani, Handel alcançou o seu primeiro grande triunfo com a ópera Agrippina. Estreada no famoso teatro San Giovanni Crisóstomo, a obra foi recebida com um entusiasmo arrebatador. O público vibrava e gritava: "Vive al caro Sassone!" Viva o querido saxão em português. Celebravam o jovem estrangeiro que havia conquistado de vez a tradição italiana. Vamos ouvir um trechinho da área L'alma mia fra tempeste, em português, Minha alma em meio às tempestades. Na cena, Agrippina, mãe de Nero, deseja ver seu filho subir ao trono, já que Cláudio, seu marido e padrasto de Nero, aparentemente morreu. Nessa área, Agrippina revela toda a sua astúcia e firmeza calculista. Mesmo em meio ao caos político, ela canta com serenidade e autoconfiança. Quanto fa, quanto può, necessità di Stato, io stessa, nulla più si trascuri all'opera, lode a chi per regnare, inganno ad opera. L'alma mia fra queste ritrovar, spera il suo porto. L'alma mia fra queste ritrovar, spera il suo porto. Spera, la vita, fra queste Notaram como a música revela o caráter resoluto de Agrippina? Esse sucesso em solo italiano consagrou Handel como um compositor de projeção internacional e abriu caminho para sua futura carreira na Inglaterra, onde se tornaria o mestre da ópera italiana em Londres. Mas essa história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de conhecer um pouquinho sobre a carreira operística de Handel na Itália, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!